Norte em Ação, através do canal 6 da NET, do canal 6 da NET Digital, também da Rede Mundial, por meio da PoaTV.net, da PoaTV.tv e da PoaTV.org, vários canais de acesso, inclusive no seu celular, você pode acompanhar com exclusividade total toda a nossa programação. Quero aproveitar e deixar aí nosso telefone, nossos e-mails, para você começar a interagir e encaminhar as sugestões de pauta para o programa Perguntas para o quadro Alô Doutor, questões para o pedido de providência e também a sua participação em atuação solidária do Ação Empresarial e do quadro Educação. O telefone, como está no rodapé do vídeo, é o 30 23 47 25, DDD 51 aqui de Porto Alegre, e nossos e-mails, alodoutor@ig.com.br e o tradicional zonanorte@pop.com.br. Então, além das entrevistas exclusivas, você vai poder acompanhar também entre os pais, né? Fica, por exemplo, pode ficar estipulado uma semana para cada genitor, né? Mas o tribunal decide, o Tribunal Gaúcho, que deve ser um acordo entre as partes para que eles têm que ter uma certa convivência boa para que seja fixada essa guarda compartilhada. Nosso convite para você manter a sintonia, estamos preparando mais um programa especial com muitas informações, notícias e entrevistas exclusivas que você não pode perder. Quero lembrar que estamos aqui no Centro Espanhol e dizer que o Centro Espanhol coloca à disposição da nossa comunidade seus salões para festas e eventos. Então, se você pensou em casamento, pensou em formatura, pensou em comemorar bodas de prata, bodas de ouro, ou aquele aniversário, aquele momento especial, certamente aqui no Centro Espanhol você vai encontrar salões para essas comemorações. Anote o endereço para você conferir e conhecer em loco toda a infraestrutura do Centro Espanhol, Travessa Sul, número 102, esquina com a Rua Portugal, no bairro Higienópolis, aqui em Porto Alegre. O telefone para você fazer contato com a Secretaria é o 3342-5990, DDD 51, aqui de Porto Alegre. Então continue ligado que no Centro Só a gente volta. Se uma criança nota 10, é só tirar boas notas. Mas não é só isso, também é respeitar os amigos. Não ficar nas ruas. Não trabalhar ainda. Ficar longe das drogas. Brincar, praticar esporte. E você, quer ter uma atitude nota 10? Doe agora! Volta, um programa Norte em Ação, agora nosso quadro Alô Doutor, e com a grata satisfação estamos recebendo novamente dentro do programa a doutora Graziela Rodrigues, ela que é advogada especialista em direito de família e participa hoje conosco para falar sobre uma temática que realmente está aí na pauta do dia, que é um grande desafio, que é justamente sobre a situação das crianças, enquanto ocorre aí aquelas questões de separação conjugal e seus reflexos. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Tudo bom? Tudo bem, um prazer novamente. Satisfação é toda nossa, com certeza, doutora Graziela, e ainda mais para falar de um tema que é importante que as pessoas tenham assim, ciência do que isso representa e, claro, em especial os reflexos jurídicos sobre essa questão em si, e, claro, contingenciando a criança, né, que sempre, né, nessas situações acaba sendo atingida. E, é claro, em atitude de alerta e orientação para o nosso público ouvinte e telespectador. Perfeito, é um prazer então estar aqui novamente. É muito importante esse tema, né, nós trazermos a questão da guarda, né, nos casos de separação. A gente tem notado que com a evolução, com o passar dos anos, está havendo o pedido também de guarda por parte dos pais. Antigamente, normalmente a mulher, né, a genitora, ficava com a guarda nos casos de separação. Hoje, em função da evolução, os casais, o pai está participando mais da criação do dia a dia dos filhos, tanto na educação como buscar na escola, orientação, que quando há a ocorrência da separação, está havendo, em caso de não haver acordo entre o casal, está havendo mais esse pedido da guarda.
Hoje os homens querem ficar com os filhos, querem ser integralmente responsáveis, querem tê-los consigo diariamente, né? Muitas vezes isso acaba em disputas judiciais, né? Em que o juiz se vê nessa frente de decidir com quem a criança deve ficar, se com a mãe ou com o pai. O juiz sempre vai avaliar qual tem melhores condições de ter a criança em sua companhia, reservada a questão da visitação, que pode ser fixada pelo juiz. Normalmente é de 15 em 15 dias, há juízes que fixam mais vezes por semana, isso varia caso a caso. Mas hoje nós temos pais, temos homens que estão obtendo, sim, nos tribunais a vitória no sentido de ficar com o filho, de demonstrar que tem mais tempo, mais disponibilidade, até em função do mercado de trabalho. Hoje a mulher também trabalha em grande parte, é muito exigida também, e muitas vezes essa maior disponibilidade até do homem. E é avaliado a questão psicológica, a questão da disponibilidade, a questão financeira, tudo é composto para definir a questão da guarda, né? Existe também o Instituto da Guarda Compartilhada, né, que isso deve decorrer de fruto de acordo entre os pais, né? Fica, por exemplo, pode ficar estipulado 1 semana para cada genitor, né? Mas o tribunal decide, o Tribunal Gaúcho, que deve ser um acordo entre as partes para que eles têm que ter uma certa convivência boa para que seja fixada essa guarda compartilhada. Então, também tem sido deferido este instituto, né? Então, isso é muito importante colocar. O processo de guarda, quando há disputa entre o casal, é muitas vezes desgastante para ambos, né? Porque a criança está provisoriamente na guarda de um e o outro está requerendo. Então, normalmente a gente se utiliza do Instituto de Acompanhamento Psicológico, normalmente o juiz nomeia um assistente social para fazer uma avaliação nessa criança, para fazer, então, o diagnóstico de como ela está absorvendo esse processo de separação do casal, né? Então, assim, normalmente nós advogados indicamos um assistente técnico, que no caso um psicólogo, que fará entrevistas com a criança, para ver se consegue constatar com quem ela deseja permanecer, caso ela tenha idade para se manifestar nesse sentido, né? Que normalmente é em torno dos 8, a partir dos 8, 10 anos, ela é ouvida e a sua decisão, o seu posicionamento é avaliado com mais peso pelo judiciário, né? Então, nós temos toda essa questão que envolve a criança neste momento de decisão, né? Realmente, doutora Graziella, tem aspectos a serem abordados e aprofundados nessa questão toda. Inclusive, quero aproveitar e colocar no rodapé do vídeo nosso telefone e e-mail para os questionamentos. O telefone é o 30 23 47 25, DDD 51, aqui de Porto Alegre, e nosso e-mail, alodoutor@ig.com.br. Como essa é uma temática muito polêmica, porque envolve interesses mútuos e interesse, inclusive, da própria criança, porque, na verdade, assim, a disputa, quando ela se torna um pouco mais agressiva, ela acaba trazendo sequelas. E, nesse particular, assim, para que a gente possa dar alguns exemplos, inclusive, de casos concretos, eu gostaria que a senhora, assim, colocasse também, para o pessoal que está aí, né, passando por um momento difícil como esse, qual a melhor maneira de lidar com isso para evitar futuros aborrecimentos e constrangimentos também? Com certeza. Nós temos processos, infelizmente, mais tumultuados, né, em que a criança sofre a alienação parental, né? A gente chama isso de implantação de falsas memórias, que é quando um dos genitores começa a criar situações referentes ao outro. O teu pai não gosta mais de ti, ele nos deixou, né? E começa a abusar psicologicamente da criança, né? Tudo isso é trazido no processo judicial,
né? Essa avaliação psicológica, ela vem para trazer para o juiz, para constituir prova para o magistrado, para poder decidir para quem tem mais condições psicológicas até mesmo, de criar aquela criança e poder formá-la, né? É muito importante que os familiares que estão em volta dessa situação estejam atentos para que isso... para quando isso ocorra, porque nós também temos a questão das agressões físicas que muitas vezes ocorrem em desfavor das crianças, né, que devem ser prontamente denunciadas também. Nós temos aí os institutos, o Ministério Público, né, a própria Defensoria Pública. Nós temos assim, então, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê no seu artigo 5º, se eu não me engano, e o seu artigo 130 também, que então qualquer abuso que a criança venha a sofrer, isso é dever também da sociedade, não só dos pais e familiares, deve ser prontamente denunciado. Essas questões, muitas vezes de abuso, inclusive sexuais, né, vêm, uma vez ocorrendo, vêm para o processo judicial, infelizmente, né? Então, todos nós devemos estar atentos a esses acontecimentos, né? Então, o processo de guarda é muito desgastante. Muitas vezes esses processos são muito tumultuados, né? Para exemplificar, nós temos, por exemplo, existem situações, nós temos uma situação no escritório em que um dos casais, justamente, está brigando, né, pela guarda, e a guarda já trocou 2 vezes de genitor, em função de denúncias, né? Em função de intervenção do Ministério Público, em termos de abuso, dessa criação de situações, né, de agressões que não existiram. Então, dentro do processo judicial, isso é muito complicado. E a criança fica retraída, né? Então, aí que entra o assistente social, o psicólogo, para poder extrair da criança o que está acontecendo. Então, a criança era tanta influência que a mãe exercia sobre a criança, que quando a criança via o pai, ela começava a gritar, desesperada, que ela não queria ir com o pai, mas era em função das informações que a mãe sempre dava. O teu pai não gosta de ti, ele não te ama mais, ele não te quer mais, ele vai fazer isso em ti, né? E a gente fala isso porque é implantação de falsas memórias, porque aquela criança ouve desde tenra idade aquela informação, então aquilo ali se torna verdade para ela. Então, ela cresceu com aquilo. Meu pai me batia, meu pai não gosta mais de mim, ou vice-versa, minha mãe não me dá mais atenção, e isso vai tendo reflexos, e para ela aquilo se torna verdade. Então, é uma situação que foi criada, né? E em função disso, muitas vezes o juiz, em função dessas informações, porque primeiro o interesse da criança, a proteção, na dúvida, a proteção da criança, o juiz afasta o pai da visitação, muitas vezes. E o pai fica 1 ano, 2 anos sem ter acesso à criança. E depois, existe estatisticamente que essas denúncias de abuso ou de negligência ou de agressão, em torno de 85%, existem estudos que é inverídico a informação, em torno de 85%. Só que até se constatar que aquela informação era errada, né, até o juiz verificar essa informação, já se decorreram de 1 a 2 anos. Então, aquela criança, dependendo da idade, nem reconhece mais o pai, né? Então, se ela tem seus 2 anos, volta a ver o pai com seus 4, quem é? Então, vai ter que se estabelecer novamente aquele laço, né? Então, tudo isso tem que ser acompanhado de perto por um psicólogo, porque os danos podem se prolongar pela vida toda, né? Realmente, essa questão da guarda, né, dessa disputa, ela tem, assim, desdobramentos que podem gerar realmente situações de danos psicológicos, enfim, uma série de outras sequelas na própria formação da personalidade da criança. Perfeito. E com relação a essa questão, a violência infantil que está inserida, né? Como é que vocês estão trabalhando essa questão dentro do sistema judiciário? Porque até a comprovação disso tudo é complexa. Exatamente. Essa é muito difícil tirar essa informação da criança,
né? Por incrível que pareça, a criança que sofre a agressão, ela muitas vezes é repelida, não pode contar para ninguém o que está acontecendo aqui, né? Senão eu vou te bater mais, senão eu vou te botar de castigo, vou te privar de determinado brinquedo, né? Isso, a criança, ela não tem essa compreensão, infelizmente, né? A criança menor, ela não consegue ter essa compreensão, ela acha que está fazendo algo errado, né? Então, cabe a nós, o advogado, o juiz, o Ministério Público, tentar extrair da melhor maneira possível. Então, normalmente, nos meus processos, eu trabalho conjuntamente com psicólogos, né, que fazem esse trabalho. Então, no momento que nós ingressamos com a ação judicial, essa criança passa a ser acompanhada constantemente por psicólogos. Em várias sessões, eles fazem inúmeras brincadeiras para tentar extrair da criança essa informação. Às vezes precisa de 3 encontros, 5, 10 encontros, até ser obtida essa informação da agressão. Uma vez obtida essa informação, isso é imediatamente comunicado ao juiz, imediatamente, e se pede o imediato afastamento do genitor agressor, né? Então, isso é previsto no artigo 130 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o juiz deve afastar o agressor, para que a criança não sofra esse tipo de constrangimento. Então, uma vez afastado, o processo pode correr a uma reversão da guarda, muitas vezes, né? Se estava com a mãe, fica com o pai, ou se está com o pai, volta para a mãe, ou às vezes existe um terceiro, às vezes nenhum dos dois tem condições, é uma avó, é um tio. Hoje nós temos essa família multidisciplinar, né? Então, na verdade, é de imediato tomada essa atitude pelo juiz, a fim de proteger, com a fiscalização do Ministério Público, para que isso não perdure, que essa agressão cesse. E depois, obviamente, vai se averiguar mais a fundo, mas é feito um pedido liminar de reversão da guarda, para que imediatamente o juiz tome uma decisão a fim de cessar essa agressão. E esclarecer os fatos também, porque realmente há muita complexidade nisso tudo, como bem aqui eu colocasse. Perfeito. Mas assim, nós estamos assim chegando aos minutinhos finais, aqui com a doutora Graziela Rodrigues. Em seguida, no próximo bloco, a doutora Simone Lemes vai trazer aí também o seu parecer sobre esses reflexos, mas sobre a luz da psicologia, que a gente entra aí, né, com essa questão da guarda, da separação conjugal, e que isso representa realmente no mundo infantil das crianças, que é a que mais sofre verdadeiramente com esse tipo de ocorrência. Então, assim, eu gostaria que deixasse aquela mensagem, né, importante para o pessoal que está ligadinho com a gente. É muito importante trazer para a sociedade que isso é uma responsabilidade de todos nós. Nós temos a cultura de não intervir, né, na vida alheia. Então, assim, mas em relação à criança, se for verificado, é dever do vizinho, é dever da professora, é dever de todos que cercam essa criança que informe qualquer alteração. Hoje nós temos órgãos que estão aptos a receber essas informações e a investigar essas informações na constatação da veracidade ou não, mas os danos podem ser muito graves na questão da não efetividade desse comportamento. Então, isso é muito importante. Também eu digo para os colegas advogados que busquem auxílio, né, com assistentes técnicos, com psicólogos, com psiquiatras, porque realmente esses processos são complexos. Nós temos também na nossa profissão as nossas limitações, então é muito importante buscar auxílio em profissionais que possam identificar a ocorrência desse fato e muito auxiliam no processo e no desfecho, um bom desfecho nesse processo. Muito bem, então, doutora Graziela, conosco, vamos agradecer a participação mais uma vez. Lembrando que a doutora Graziela se coloca à disposição, caso surjam mais dúvidas referente a essa questão em si, essa temática que colocamos hoje, você pode fazer contato aí através do telefone 9553-8165, DDD 51, aqui de Porto Alegre, como está no rodapé do vídeo. Então, mais uma vez, muito obrigado, doutora Graziela. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse:
o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Agradecer a você que está sintonizado, acompanhando o programa Norte em Ação. Nosso muito obrigado pelos seus telefonemas, pelos seus e-mails, pelo seu carinho especial de estar aí prestigiando toda a nossa programação. Quero lembrar que o programa termina, mas você pode continuar mantendo contato com a nossa produção, bastando ligar para o telefone que aparece aí no rodapé do vídeo, o 30 23 47 25, DDD 51 aqui de Porto Alegre, ou então escrever para um de nossos e-mails, alodoutor@ig.com.br e o tradicional zonanorte@pop.com.br. Através desse telefone e desses e-mails, você encaminha sugestões de pauta para o programa, perguntas para o quadro Alô Doutor, questões para o pedido de providência e também a sua participação dentro da ação solidária, do ação empresarial e do quadro Educação. E um outro canal de acesso é o nosso blog. Anote aí, maispontual.com.br/Norte em Ação, e o Facebook está bombando também, você também pode interagir. facebook.com/ClaudioCesar.Freitas. Então, nosso muito obrigado a todos e até amanhã. O silêncio de quem sofre é um pedido de proteção. Não pode haver indiferença. Juntos podemos mudar a realidade de milhares de crianças e adolescentes. Faces de dor na terra, milhões na escuridão, violência sem razão. Sei que o amor supera, o carinho pode transformar. Quem de nós vai secar a lágrima da dor, da dor? Abraça o sonho da canção. Carinho de verdade pra sentir, carinho de verdade pra mudar. Deixe a porta aberta Pra quem quer recomeçar, pra quem quer realizar. a força do bem supera. Oportunidade é transformar. Quem de nós Vai secar a lágrima da dor, da dor. todo carinho pra sorrir, toda verdade pra ajudar, carinho de verdade pra sentir, carinho de verdade pra mudar. Abrace a causa, abrace uma nação, Abrace a vida com o coração, abrace o sonho da canção. um carinho de verdade
Juntos pelo amor, juntos, todos juntos contra abrace a causa, abrace uma nação, Abrace a vida com o coração. abrace o sonho da canção. Carinho de verdade, carinho de verdade, carinho. Agora eu vou dar real pra vocês. Esse negócio dos magrão e das minas ficar se chapando nos estádios é de antepenúltima categoria. Não empata a tua vida, velho. Droga no campo é bola nas costas, cara. O que adianta o teu time ganhar se fora do campo tu vai ficar com a vida empatada? Droga no estádio não rola. E não me faz te pegar nojo. Deixe pra viajar na alegria do gol e não na ilusão da droga. Droga no estádio não rola.